Ele chegou à conclusão que nós precisamos ter sempre em nossos corações, na nossa mente, o temor do Senhor, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Irmãos, todos nós nas nossas vidas temos momentos em que nós ficamos numa profunda reflexão. Geralmente quando estamos com dificuldades, quando estamos preocupados com alguma situação das nossas vidas, então isso nos leva a fazer reflexões, nos leva a refletir sobre por que aquelas coisas estão acontecendo, nos leva a questionamento, nos leva a estudar todas as possibilidades, por que aquilo está acontecendo, porque na verdade a gente quer entender o problema, na verdade você quer achar uma solução para aquele problema e você quer resolver. E feliz daquele que chega à reflexão salvadora. Porque a gente vê por aí muitas e muitas pessoas que quando se vê embaralhado com algum problema, com algum questionamento, com alguma coisa, vocês percebam que muitas delas às vezes chegam a conclusões erradas, chegam até a tirar a própria vida. Feliz daquele que chega a uma conclusão como chegou o Sansão. Porque todos esses pontos, quando ele fala de sabedoria, quando ele fala dos prazeres da vida, quando ele fala das riquezas, quando ele fala de mulheres, que parece que teve uma grande decepção, ele disse que não achou uma só mulher que merecesse respeito dele. Quando ele fala de bondade, e para chegar a essa conclusão, ele faz uma profunda reflexão em cima de tudo. E tudo que ele diz, ele chega à conclusão que tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Mas aí ele chega a uma conclusão, humanamente refletindo, de que fomos feitos para adorar o Senhor. Foi para isso que nós fomos criados. E chega também a reflexão que nós precisamos guardar o temor do Senhor. Mas agora vamos partir. Eu fiz um pequeno esboço dos pontos desse estudo bíblico, feito com muito carinho para hoje nós estarmos estudando e lidando com esse tema. Eclesiastes ele nos traz, o Salomão, ele reflete profundamente, ele vai fazendo um contraste. Por exemplo, ele vai fazendo um contraste entre a juventude e a velhice, ele vai fazendo um contraste entre a alegria e a tristeza. Tudo isso aqui no desenrolar dos 12 capítulos. Ele faz um contraste que discerne entre a vida e a morte, entre o presente e o futuro, entre vitórias e derrotas. Ele faz um contraste do pessimismo e o otimismo, entre esperança e desespero. Veja que para você fazer todas essas análises, isso requer muita reflexão, isso requer muita busca. E ele, Salomão fala, por exemplo, ele fala do ser humano como um tempo, que ele depende muito do tempo, depende muito do espaço. E fala também, fala do tempo de olho na eternidade, que é Deus. Ele fala da criatura, citando o Criador. Fala do prazer da vida sem perder de vista o julgamento final. As reflexões de Salomão, apesar da gente ver uma grande frustração dele em cima de tudo que ele havia vivido, nos traz grandes ensinamentos para que nós possamos extrair da vida o melhor. Mas o melhor, sem perdermos de vista o julgamento final. Porque ele diz, deixa eu ver qual versículo ele fala. O primeiro ponto que ele cita, se você puder colocar em Hebreus 11:3 aí, Rose, eu agradeço, viu? Hebreus 11:3. Primeiro ponto. Então aqui em Eclesiastes vamos aprender a construir uma fé mais sadia em Cristo. Porque, de fato, no primeiro momento nós vivemos a vida de uma forma prazerosa, uma forma onde você possa extrair o que há de melhor nessa terra. E aí o que há de melhor nós temos que entender de forma individual aquilo que supre as nossas necessidades. Porque aquilo que supre a necessidade do Luiz pode não ser contrário. Não é mesmo, Luiz? Pode ser que ele goste de levar a vida de um estilo, eu já sou de outro, o irmão Esmarco de outro. E assim sucessivamente. Então ele nos ensina nesse livro que nós precisamos aprender a levar uma vida prazerosa. Eu me lembro até daquela
uma música do Epitáfio, eu não sei se Rafael ou você conhece, acho que muitas pessoas conhecem. Faz umas reflexões interessantes para a vida da gente. Porque o que mais tem na vida hoje em dia, nessa correria danada que a gente vive, irmãos, são pessoas apitoladas só em afazeres, só na correria, só lutando para ter alguma coisa, mas que não estão sabendo viver a vida. São pessoas que estão muito ocupadas e não estão sabendo aproveitar. E a vida, Salomão fala que a vida é curta. E se você for analisar, pouco tempo, se você for fazer uma estatística de vida, por exemplo, eu estou com tantos anos e em 2000 eu vou estar com tantos, você já tem uma probabilidade aí de até quando você vai. Apesar de que determina o ponto final é Deus, mas humanamente falando, pelas estatísticas de vida, pelo mundo que vivemos. Então, a vida é curta ou não é? A vida é muito boa, é muito gostosa, é o que mais viver. Eu fico, pelo menos eu fico, apesar de que eu tenho certeza, guardo em mim a certeza, né, e a esperança de que quando eu partir daqui eu vou para um mundo muito melhor. Ninguém quer saber da morte. E é uma certeza que ninguém quer saber, nem refletir, nem falar sobre ela. A gente tem até aquela coisa assim de que não faz bem ficar comentando, falando, para não chamar a atenção dela, é que ela vai passando lá, né? Mas Salomão nos leva a refletir sobre isso. Então, o primeiro ponto aqui que nós precisamos entender é que nós somos criaturas, feito por Criador. Hebreus 11:3 está escrito: pela fé entendemos tudo, os mundos foram criados, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, se o mundo foi criado por Deus e nós estamos inseridos no mundo, logo a conclusão que Salomão chega é que nós somos criaturas essas feitas por Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos o prazer, nós temos a oportunidade de ter uma relação mais íntima com o Senhor através do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. E Ele vai estar perto e longe, que dá essa dimensão de intimidade com Deus, somos nós, através de nossos esforços, buscando a presença de Deus nas nossas vidas. Mas a intenção de Deus, lá quando criou tudo, quando Ele criou os céus e a terra, colocou tudo nos seus devidos lugares, e o Adão e o Eva, tem uma passagem lá em Gênesis, que é no início, que diz que Deus, pela tarde, ele passeava pelo jardim e conversava. Ou seja, logo ali a gente pode perceber que antes do homem pecar e Deus dar a ele logo livre-arbítrio para ele tocar a vida como ele bem entendesse, o desejo dele era de ser muito mais íntimo de mim e de você do que hoje nós temos na condicional, coisa de que Deus quer. Antes ele tinha aquela vontade, porque não tínhamos a mácula do pecado, de estar junto com a gente. Hoje é diferente. Se você quer que Deus ande junto com você em espírito, porque a palavra de Deus diz que Ele é espírito de verdade, você tem que buscar sempre, cotidianamente, todos os dias da sua vida, buscar a presença de Deus. Aí você pode ter certeza que você não está vendo Ele, mas você sente a presença dele. E tudo que você for fazer durante o dia, seja no trabalho, seja andando, seja circulando, você sente Ele andar junto com você. Parece uma coisa assim meio metafórica, né? Uma coisa meio maluca, né? Para quem não é cristão, quem ainda vê as coisas de uma forma material, eu costumo dizer que o crente tem que ser assim nisso, tem que ser meio loucão assim. Porque nós vemos as coisas de uma forma espiritual, né, irmãos? Eu estava conversando um dia com ela, eu estava conversando algo material com ela, e eu via nos olhos dela que ela estava vendo as coisas com os olhos espirituais na frente. E aí ela falou assim: irmão, isso precisa orar por essas pessoas. E a gente aprende a ver que nós temos que ser assim, temos que ter essa noção. Às vezes você está conversando com Deus, dirigindo o seu carro, eu pensando que Ele está orando quando eu estou dirigindo, né? Porque Deus para proteger, colocar um anjo, vai se segurar na pista, deixa acontecer acidente. E eu converso como se eu estivesse aqui com uma mulher do meu lado.
Você entendeu? Para mim, eu estou visualizando, eu estou vendo, eu estou sentindo a presença dele. E assim tem que ser o crente, pelos olhos da fé. Resolvido essa parte, alguém que tem dúvidas de que foi Deus que criou o mundo, colocou tudo nele e somos criaturas filhos de Deus? Alguém aqui ainda tem alguma dúvida quanto a isso? Eu não tenho. Já estudei psicologia na escola, né? A maioria de nós tenta desvencilhar a gente para uma outra, mas ali a gente estuda para tirar nota, para não ficar, né, para não bombar, porque verdadeiramente não há outra explicação lógica. Até a própria ciência, quando ela pesquisa, quando ela chega a essa conclusão. Quando o médico vê o impossível ser realizado, ele fala: isso é um milagre de Deus. E é um cara que se prepara para agir humanamente em cima de conhecimentos técnicos, né, biológicos. Ele estuda 6 anos, mais 2 anos de residência, mais 2 praticando, praticamente para ficar para cima, nem carimbado, 10 anos de estudo. Claro que com 6 anos ele já tem o direito de sair medicando, né? De sair recitando e medicando. Mas para você se tornar um bom profissional. Então ele fica bem cético, bem materialista, bem humano mesmo na matéria. Ele acostuma tanto trabalhar com o corpo humano que para ele aquilo ali é o corpo. Não tem muito o que falar além disso. Mas quando ele vê um milagre na vida de uma pessoa, quando ele vê Deus restaurando uma vida que para ele já acabou o diagnóstico da coisa errada, aí ele mesmo a primeira fala assim: olha lá para o céu, que foi Deus. Então Deus é maior. Deus é o nosso Criador. Esse é um dos primeiros pontos de reflexão de Salomão. O segundo ponto, então fique bem entendido nessa parte aqui do Criador e da criatura. Nós somos um ser finito, com limitações. Nosso corpo tem um limite. Salomão chega nessa conclusão. Nosso corpo ele tem um limite físico. Tudo nosso é limitado. Mas Deus, que é a eternidade, Ele é infinito. E há nesse corpo aqui um espírito. E esse espírito foi Deus que tirou. Então Deus, Salomão refletindo, ele nos mostra, através das suas direções sobre a questão do homem no tempo e no espaço, e a respeito de Deus enquanto eternidade, ele nos deixa bem claro que nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos zelar do nosso espírito. O homem ele é interdependente nesse quesito. O corpo precisa do espírito e o espírito precisa do corpo. Então ele nos dá a dimensão que devemos ter uma vida prudente aqui na terra. Temos que ter uma vida prudente e temos que ser humildes. A vida prudente por quê? Por que ele nos chama para prudência? Porque ele mesmo fala: você pode, e depois eu vou ler mais a frente para vocês, quando estivermos falando de juventude, ele diz para você aproveitar a sua vida da maneira que você quiser, faça o que você vai entender com a sua vida. Fique à vontade para fazer o que você quiser, mas lembre-se que você vai ter que prestar conta para Deus. Tudo. E ele fala ainda que é o que está aberto, o que você sabe da minha vida, o que o Luiz sabe, que a Dona sabe, né? O Antônio sabe de mim, eu sei dele, e aquilo também que nós fizemos as escondidas. Ele deixa bem claro que isso é uma realidade. E não adianta eu dizer para você que eu já fiz coisas que não agrada a Deus, as escondidas, porque eu vou estar mentindo, estar sendo hipócrita, como também muitos dos irmãos também. O que resolve é nós tomarmos uma posição diante de Deus, levarmos uma vida prudente, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente e cuidando do nosso espírito. Aqui está o segredo. Leve a vida da maneira que você quiser. Deus não vai te proibir de você ir para a balada,
não vai te proibir de você festar, de você beber. Deus não vai te proibir de você levar uma vida desregrada aí com mulheres, com homens. Deus não vai entrar, não vai interferir. Mas lembre-se que vamos prestar conta com Deus um dia. Fora dos acontecimentos que são consequências dos nossos próprios atos, enquanto seres humanos, porque o nosso corpo ele é limitado. Então, se você leva uma vida desregrada, por exemplo, na prostituição e não se cuida, você está sujeito a contrair uma herpes, você está sujeito a contrair AIDS, você está sujeito a destruir o seu lar, por mera atração física. Você deixa de viver com a pessoa que você ama, com aquela que Deus escolheu para suprir as suas necessidades, dividir a sua vida, uma pessoa que te respeita, uma pessoa que você pode deitar o travesseiro do lado dela, dormir tranquilamente, você pode largar a sua carteira aberta, bem diferente daquela que você se envolveu lá na rua. O Salomão fala desse tipo de mulher. E quando eu estou falando mulher aqui, não estou tirando pedra só de mulher não, viu? Mas tem homens assim também. E tem muitas mulheres também desvalorizando os seus lares, abandonando por um motivo ou de outro, por falta de entendimento, por ignorância, estão também abandonando seus maridos. E tudo isso que estudamos em Eclesiastes, quando ele fala dessas partes aí, nós chegamos a essa reflexão. Temos que ter uma vida prudente em qualquer área da nossa vida. Temos que ter uma vida prudente na nossa área financeira. Temos que ter uma vida prudente diante dos nossos filhos. Eu mesmo estou enfrentando a fase mais difícil agora do meu filho, essa fase dos 14, eu não sei até onde ela vai, espero que ela seja curta, viu, Luiz? Mas, graças a Alice, né, que sempre ela fala, olha, briga com ele, que está gritando muito, não fala assim, porque a gente é homem, então quando ele me desafia, eu já estou também desafiado. Essa é a nossa natureza, né? Mas aí, eu sou adulto, ela fala, olha, você é adulto. Aí eu vou, dou um abraço nele, a gente se resolve e vamos levando. Até agora está uma bênção. Não tem nada grave, ele não fez nada grave, espero que Deus que não faça, e ele tem o temor de Deus no coração. Então, em todas as áreas da nossa vida, Salomão nos chama a atenção para sermos prudentes e guardarmos o nosso coração a verdade. Porque todas as vezes que nós somos desregrados em qualquer área das nossas vidas, todas as vezes você pode ter, qualquer área da tua vida, quando tu age de forma desregrada, o prejuízo é enorme. Salomão viu isso. Ele fala mesmo uma das passagens: o que adiantou eu trabalhar tanto, vencer tanta guerra, lutar, juntar tanto ouro, fazer um palácio desse? É que um povo veio e não fez nada. O cara não fez nada e eu vou ter que entregar esse rei para ele. Tudo que eu fiz usando no nosso trabalho. Não estou dizendo que a gente tem que partir, a partir de hoje, sermos preguiçosos, não. Não é isso que Salomão diz assim. Temos que ser esforçados, né, por isso, porque nós sabemos as nossas necessidades. Mas você tem que ter o limite de falar, para aí, agora hoje um dia não vamos hoje atropelar o tempo. Esse dia hoje é nosso. Vamos congregar com Deus. Vamos fazer uma visita para fulano, vamos orar, vamos nos divertir um pouco, vamos sair um pouco, vamos ver gente. Porque às vezes a gente, eu mesmo sou desses, eu acho que dificilmente os irmãos veem na porta de alguém por aí, porque só tem do fora trabalhando e do fora para dentro de casa. E às vezes agora eu estou trabalhando para dentro de casa e eu já me policiei. Mês passado mesmo eu trabalhei muito em casa. Aí esse mês eu falei que eu estou cansado. Se eu vou descansar um pouco, vou chegar aqui segunda, não vou produzir nada. E eu mandei, eu sou humano também. Todos nós temos um limite. Então, quando nós estamos trabalhando também, nós temos que ter um limite. Não vai ser um exagero que vai levar para o seu sucesso. E eu deixo isso bem claro, por quê? Porque você trabalha muito e junta muito, né? Mas aí, aquele muito, você vai gastar ele todinho também, porque suas necessidades não são mais poucas, é muita. E aí você vai trazer mais fadiga, mais preocupação. Por isso que você sempre vê um exemplo prático, como as pessoas que viviam antigamente, poucas hoje vivem, né? Uma mocinha aí,
ter uma vida mais sadia, mais feliz, mais alegre. Se contenta com um pouco que eles vivem muito melhor do que a gente vive correndo aí. Como? Precisamos aprender, como o Salomão, os ensinamentos de Eclesiastes, nós precisamos aprender a dosar. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. E não se esqueça que o 8 sóis do estudo bíblico, que os irmãos guardem sempre o último versículo da mente. Tudo que foi dito aqui, sempre com o temor de Deus no coração. E lembrando que você é adorador. Você nasceu para adorar. Essa é a nossa condição. E não temos que discutir quanto a isso, né? Nós não fomos feitos para ser maiores que Deus. Ele é o pai, é a tua casa. Quando eu estou discutindo com algum filho que eles querem me tirar da autoridade e falar, ó, se cala sua boca, não questiona, porque a autoridade que eu penso que você foi dada por Deus, não foi você filho. Às vezes eu tenho que me posicionar, e é assim que Deus também. Deus ele não divide comigo nem com você a soberania dele. Ele só revela para você na palavra dele aquilo que ele quer e aquilo que você necessita. As outras coisas não adianta você questionar por que fulano morreu, por que isso aconteceu, por que está acontecendo isso comigo. Ei, não adianta. Não adianta você ficar questionando essas coisas, porque vai te fazer mais sofrimento. Você precisa entender que você é um ser humano, que tem você um espírito dado por Deus, que ele tira a hora que ele quiser, da forma que ele bem entender. Você precisa entender que a sua vida aqui é limitada. Só acontece além dos seus limites aquilo que Deus permite que aconteça na sua vida. Quando você começa a entender tudo isso, você consegue equilibrar, achar um equilíbrio para a sua vida material e você consegue achar um equilíbrio para a sua vida espiritual. Aí as coisas começam a fluir melhor. Você começa a entender como resolver conflitos quando aparecem na sua vida. Um exemplo de milagre muito forte foi o que aconteceu com a família daquele e com o filho do irmão Elis Marcos. Ficamos todos apreensivos, orando muito. Deus fez o milagre, mas ele fez uma coisa muito bonita, porque teve gente que fica uma vida toda numa igreja. Quando perde um parente, um ente querido, ou acontece uma desgraça, ele se revolta contra Deus e fala isso, fala aquilo. E a gente percebeu que desde a hora que aconteceu o acidente, ele não saiu da presença do Senhor. Esse foi o diferencial. Ele não saiu da presença do Senhor, confiou no Deus que ele serve. E Deus o ajudou. Deus ouviu as preces. Deus ouviu a prece dessa igreja. Então nós precisamos entender que nós temos que ter esse equilíbrio para nós não sairmos do caminho. Não é porque acontece uma coisa ruim na minha vida que eu vou deixar de adorar a Deus. Até chorando, você tem que adorar a Deus. Não é só na hora da vida, não é só na hora que você recebe um milagre, não é só na hora que nós estamos aí nos alegrando com nossos irmãos. Precisamos também, não estou dizendo que você vai ficar por dentro de quando você estiver triste, não, mas você não pode arredar os pés do Senhor. Deus, Ele sabe tudo. A tua história já está escrita. A história do Luiz, da Vanduza, a da Nise, todos nós. Deus conhece individualmente cada um de nós, conhece a minha natureza, conhece a tua. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Ele refere também, outro ponto interessante é que, se a gente fosse ficar aqui, tivesse tempo, ia muito longe, mas eu fiz um breve esboço sobre os grandes momentos da vida. Aqui está pronto para mim, porque tem dois momentos de tudo que ele falou que nos chama a atenção. Um momento mais importante da nossa juventude. E o outro, determinante, da nossa vida. Você pode ver que quando Salomão faz essa reflexão, no livro de Eclesiastes, registra essa história como uma diretiva para as nossas vidas. Realmente a gente percebe quanto ele era sábio, porque ele fez tudo isso humanamente pensando, raciocinando. E
Deus dando a ele entendimento. Porque a sabedoria vem de Deus. E ele fala que ele correu tanto atrás de sabedoria, de conhecimento, e ele percebeu que não havia esforçar tanto assim. Porque o melhor da vida, ele chegou à conclusão de estar nas coisas mais simples, em valorizar as coisas mais simples. Por exemplo, eu lembro do Eclesiastes, uma das coisas que as pessoas quase não se importam é para o nascer do dia e o pôr do sol, né? Poucas pessoas tinham tempo para ver isso, e é maravilhoso. Você percebe o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus não erra em nada. Põe Eclesiastes 11:9, por gentileza. Eclesiastes 11:9. Está escrito: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, por todas essas coisas te dará a Deus a juízo. Primeiro conselho que dá para o jovem: fala assim, pode fazer, pode ir além, pode ir até onde você tiver visão, faça tudo o que você quiser fazer, mas você não vai ser levado a juízo. E aí é onde a gente, como pai, como jovem, que essa fase da juventude, que para os homens tem ela, né? Pegando aí os seus 12, 13 anos, até os seus 18, 20, que é uma fase que a gente tem, humanamente falando, como uma fase de formação moral do homem. É uma fase onde nós lutamos enquanto pais para que os nossos filhos passem bem por ela. Às vezes nós estamos nossos filhos aqui dentro da igreja, mas o temor de Deus está falando, porque nós pregamos para ele, e ele foi criado dentro da igreja, né? Igual o meu. O meu está frequentando agora mais a igreja de Cristo do que aqui nos cursos. Porque ele está se sentindo mais acolhido. Eu tento desvencilhar ele, eu ainda estou conseguindo trazer ele quarta-feira e aos domingos aqui, mas é difícil isso. Mas pelo menos ele tem um grupo não para Deus. Ele está numa fase de formação, e aqui o irmão Dani tem me ajudado muito, porque eu gosto muito do Dani. E aí a gente vem conversando com ele, e ele, graças a Deus, até agora está guardando o temor do Senhor no coração. E ele fala: pai, lá é Deus do mesmo jeito, do lado do meio dos meninos, a gente vai passando na praça, a gente brinca, a gente se diverte, eles contam as programações. Fala: meu filho, pode ir, mas quase que vai que você não esteja. Eu não sei se você já percebeu que me incomoda, quando eu não vejo ele, eu deixo, eu procuro, eu vou, porque eu tenho, porque eu não quero que ele perca a direção. E eu acredito que todos nós, enquanto pais, nós desejamos isso para os nossos filhos. Então, só vamos fazer essa reflexão. Pode aproveitar, jovem, alegre-te, faz aquilo que você vai entender. Mas aí, quando ele fala para a gente tomar cuidado, porque vamos sair da juízo, aí ele fala da prudência. Eu falei para os irmãos: a fase da juventude é aquela fase onde a gente, fazendo uma conjuntura de tudo que ele disse sobre isso, é uma fase de recreação, de satisfação, uma fase tensa, de vigor, onde nós temos mais força. E nessa fase eles não têm muita memória, eles não têm muito referencial, porque verdadeiramente eles estão criando a história. Eles estão fazendo uma formação psicológica, estão formando-se psicologicamente. Então, eles têm muita força, muito vigor, muita vontade de experimentar as coisas, muita vontade de viver. E aí é onde Deus entra na história através de nós, como orientadores. E por pouco, se a gente não tiver sabedoria, e tem que buscar em Deus, orando, jejuando, a gente pode jogar mais em nós. Então eu preferi ter essa sabedoria, permitir que ele esteja com a juventude lá na outra igreja, do que eu tentar bater e ficar e falar: eu não ouvi nada aqui dentro da igreja, se eu posso sair, eu ficar aqui dentro sem querer. O moleque fez 15 anos agora, o temperamento dele é quente, ele não tem ainda a maturidade que eu tenho. Então alguém tem que ter maturidade. Eu estou procurando ter hora que eu perco a cabeça.
quero que eu brigue com ele, quero que eu chame a atenção, meio duro com ele. Mas Deus me deu um coração hoje quebrantado. Um coração que tem buscado, como se diz, resolver as coisas sem violência. Violência não resolve nada. Então, irmãos, a juventude, quando ele fala da juventude, ele trata todos esses pontos interessantes. Então, nós precisamos orar ao Senhor para que os nossos filhos passem por essa fase e voltem. Também fiquei uns 3 ou 4 anos fora da igreja, mas quando eu estava lá no mundo, a única coisa que eu gostava era de dançar, dançava muito. Mas eu tinha Deus no coração, eu não bebi, eu não usei droga, eu não me exercitei para fazer coisas erradas, mas eu gostava muito de dançar. E até falo para o pastor, por que eles igrejas para ele dançar? Porque dançar é bom. Mas a gente tem que respeitar o estatuto da igreja. Na verdade, não é nem questão de ser pecado, não ser pecado, não é isso. Se você se submeteu a aceitar, a congregar, por exemplo, a nossa igreja que era por aí, você tem que respeitar o estatuto da igreja, é a nossa lei. Nada impede que você escolha outro período, né, Deus? Mas aqui, graças a Deus, na presença do Senhor, pular e se alegrar é permitido. Estou falando dessas danças mundanas que a igreja não permite. E contrapondo com esse ponto, né, da fala sobre a juventude, o Senhor não deixa bem claro aqui nesse ponto, quando ele fala no capítulo 12, versículo 13, que o nosso referencial é Deus. E para nós chegarmos até Deus, nós precisamos fazer o quê? Seguir a Jesus Cristo. Seguir o Filho. Não é isso que é escrito na palavra? João 14, 6. Jesus é o caminho. Então nós precisamos estar no caminho. Aí é onde nós precisamos colocar na mente das pessoas da juventude que o referencial não perca. Se diverte, às vezes meu filho fala assim, pai, eu quero ir para a fazenda, vamos lá, vamos nadar, vamos andar de cavalo, vamos se divertir. Aí eu falo, pode ir, meu filho, mas você se lembra. Não se esqueça, Deus está contigo. Faça só aquilo que Deus tocar no teu coração. Não faça mais um, porque meu filho vai se machucar. Talvez você vai fazer alguma coisa e o pai não está lá para te socorrer. E aí talvez não dê tempo de chegar no hospital, pode acontecer alguma coisa. Cuidado com o trânsito. Nós não podemos deixar, irmãos, que a juventude da nossa igreja nos assuntos perca a referencial. Essa fase da juventude, Luiz, é uma fase onde eles não estão muito preocupados com a referencial. Eles estão preocupados em se formar psicologicamente. E essa formação tem que estar como referencial na mente deles, o temor de Deus. Porque aí, na hora certa, vai cair a ficha. E aí você vai ter nossos filhos se brincar, dando exemplo também dentro da igreja. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Hebreus 12, verso 2. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão entendendo a mensagem de Deus? Estudo bíblico? Aleluia. Graças a Deus. 12, 2. Olha aí para mim, o referencial nosso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Esse é o caminho, esse é o nosso referencial. Não podemos nos esquecer que Jesus é o caminho. E outra coisa muito interessante aqui, suportou a cruz. Cada um de nós temos uma cruz e nós carregamos ela e precisamos carregar ela, precisamos suportar. Olha o exemplo de Jesus Cristo. E ele se assentou à destra de Deus. Então, se você já ganhou a salvação em Cristo, só cabe a você zelar, porque pela graça nós já ganhamos, porque aceitamos e reconhecemos. Mas cabe a você zelar nela. Zelar na sua salvação. Você tem o desejo de estar à destra de Deus? Vocês desejam isso para a vida de vocês? Eu desejo. Então, se você tem o desejo de estar à destra de Deus um dia, lá na glória, porque você já viu aqui que nosso corpo é matéria. Viemos sem nada, vamos embora sem nada. Essa é a nossa realidade.
Então, se você tem um desejo de um dia estar na glória com Jesus e Deus Pai Poderoso, e se você acredita, se você tem fé no consumador, né, que é Jesus Cristo, consumador da fé, você não pode perder, não pode sair. Não importa nessa trajetória os tropeços que você vai ter, nós temos sempre isso, porque todo dia nós devemos nascer na vida. Se não é causado pelos seus próprios erros, tem alguém que está em todo momento. Você pode acreditar numa coisa muito certa, né? Nunca eu e nem vocês nunca vão agradar a todos. Você pode ter certeza que dentro da sociedade sempre vai ter alguém de olho na tua vida, sempre vai ter alguém desejando mal para você, sempre vai ter alguém querendo te dar uma rasteira. Porque para as pessoas que não têm Deus no coração, para as pessoas que têm inveja, que alimentam a inveja, que alimentam a discórdia, eles não têm esse referencial. E quando eles não têm, quem domina a mente deles é o inimigo. Quando eles são dominados pelo inimigo, eles não querem ver você bem. Se você está tendo sucesso, eles estão desejando que você pague seu carro. Se você está ganhando dinheiro, eles estão desejando que você tenha uma crise financeira. Eles não estão nem aí para a tua vida. Por quê? Porque Satanás está reinando a mente na vida dele. Mas, às vezes a gente assiste alguns filmes, eu quero dar esse exemplo para vocês entenderem como é que é seguir Jesus Cristo. Às vezes nós vemos cenas de filme, o cara está atirando o outro e ele está levantando, né? O mocinho está levantando, ele está o peito está levantando, aí, e o cara bate dele, aí o cara está enfocando e ele está tentando se desvencilhar até que ele vence. Mesmo baleado, apanhado, depois está falando muito, ele vence. Assim foi com Jesus Cristo. Começaram brilhando, julgando ele falsamente, cuspindo na cara de Jesus Cristo, acharam que estava bom, começaram a rir, colocaram uma coroa rasgando ele, furando ele com aquela coroa de espinho, zombando, né, procurando, humilhando, batendo, colocaram uma cruz insuportável nas costas dele, que ele não dava conta nem de arrastar ela, fez ele peregrinar no meio do povo, penduraram ele na cruz, furaram ele, aí ele disse: não podemos desistir, irmãos. Não temos o direito de desistir de Deus. Que vantagem eu e você vamos ter na vida se nós desistirmos de Deus? E para o inferno é verdade. Eu acredito que ninguém quer ser queimado no fogo do inferno. Então só nós nos exorta a viver a vida com os olhos de Jesus, para chegarmos a Deus. Como a lei de Deus, irmãos, primeiro ponto auge da nossa vida é a juventude. Mas outro ponto que deixa bem claro quando ele fala da velhice. Você não vai ver a velhice como estágio final da vida. Chega a essa conclusão. Eclesiastes 12:1, ele fala aí, que a gente até leu, eu acho. Lembre-se do seu Criador antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. É a fase da velhice. Vocês podem observar que aquelas pessoas que cuidaram bem do seu corpo, que tiveram a sorte de não contrair alguma doença terminal ou uma doença que não tem cura, como uma diabetes, um problema de pressão, coração, vive um remédio controlado, e que a vida por si só, por mais que você não tenha nenhum problema desse, quando você chegar na velhice, é uma vida limitada. Você vai ficando leve, é fácil, criança, morre criança, né, irmãos? Você vai ficando com a sua saúde frágil, dependendo da ajuda de terceiros. As pessoas não têm paciência mais com você. Então você vai ter muitas pessoas que falam assim: eu só me leva logo, eu não tenho mais prazer nessa vida.
já não tem mais força, a pessoa tinha aquele vigor, aquela vontade de viver, e agora se vê parado. O homem, por natureza, ele é um ser dinâmico, ele é um ser que ele não consegue ficar parado. Ficar parado, minha sogra faz 80 anos, ela já está reclamando, porque ela sempre foi muito ativa. Se você for pescar, agora pega o carro para ir pescar com ela, ela fala, eu vou. Se você for atravessar o rio, puder dar, ela, eu vou também. Eu tenho ela como exemplo, um bom exemplo deles. Porque ela bebe, ela dá uma caixinha cheia de remédio, não esquece o horário dela dos remédios, problema no coração. Mas tirando isso, ela é sadia, se ela tiver bebendo os remédios dela, ela não tem problema. Alegre não tem com todo mundo, mas agora ela já está se queixando. Ela já está chegando aos 80 anos, ela já está enxergando na direita, ela tropeça nas coisas, ela não consegue mais fazer uma comida direita. Ela não tem cozinha para nós. Chega na casa dela lá hoje, por exemplo, se você chegar lá, ela quer fazer a comida para você. Então nós temos essas necessidades de ser útil. Essa vontade de trabalhar, de fazer a nossa parte, né, Rose? De ser. Agora o corpo, lamentavelmente, não quer mais responder. A tua mente está nova. Você entendeu? Sua mente está novinha, foi você. A mesma pessoa. Não sente mudança. Se você for ficar com a memória boa. Mas o seu físico, você já não joga bola mais como você jogava, você sente peso do corpo, né? O corpo já não está mais em dias como antes. Então, só para ver, e nós também chegamos a essa conclusão. O estágio final da gente chega com a velhice. Se você tiver a graça, porque muitos param ele para mim, né, mano? Se você tiver a graça de Deus, Deus te permitir, né, longa vida aqui na terra, o estágio final seu, se não for de novo, é na velhice. Essa é uma realidade. Quando ele fala aí, ó, não tem deles contentamento, está falando dessas decepções. Porque o teu corpo não é mais aquele corpo de antigamente. O teu espírito continua novo nele. Mas o teu corpo não é mais. E aí é onde a gente faz uma profunda reflexão. Que entre a juventude e a velhice, nós precisamos viver bem em cada momento da nossa vida. Irmãos, os minutos que estão passando aqui já era. Não volta mais na tua vida. Se tu estava pensando em fazer alguma coisa meia hora antes, já não dá mais para você fazer. O tempo está correndo, e hoje parece que corre mais rápido do que outrora. Já perceberam isso? Você fica com a sensação que não deu para fazer tudo que você precisava fazer. O nosso dia já acabou. O tempo hoje está assim. O sol cada vez mais perto da terra, o calor insuportável, queimando, você não consegue mais andar ao sol. O tempo está diferente. E esse tempo cronológico aí, irmãos, não é o nosso. É de Deus. Então, uma coisa fica aqui, ó, de reflexão. Entre a sua juventude e a sua velhice, viva bem. Salomão nos adverte que você tem a sua companheira, viva bem com ela. Viva bem, aproveita o teu vigor físico, a tua saúde física, viva bem com ela. Foi ela que Deus te deu. Foi o teu companheiro que Deus te deu. Aproveita a tua vida com aquela pessoa que Deus te deu. Não fica de olho pelos outros buscando aquilo que não é teu. Se você vai trabalhar, faça o seu melhor dentro dos limites para não atingir a sua saúde física. Se você vai, tira tempo para você passear com seus filhos, tira tempo para jogar a conversa fora, para contar piada, para ver um programa de televisão, para ver um jogo, para se divertir, sai para ver seus amigos, convida algum amigo teu para ir na tua casa. A vida é muito curta para a gente perder ela com coisas banais, coisas que não trazem sentido, que não somam, que não acrescentam nada na nossa vida. Daqui a pouco, se a gente não viver bem, você vai ficar frustrado com o saúde do corpo. Você percebe isso? Ele se frustrou com muita coisa, porque ele foi um homem que Deus sabedoria para ele, e ele conseguiu tudo que ele queria na vida, tudo que você pudesse imaginar na época. Qualquer coisa, ele conseguiu. Ele experimentou, ele viveu. E a conclusão que ele chegou, tudo é ilusão. Por que ilusão? Porque ele exagerou muito. Mas a conclusão final que deixa claro para mim e para você. E se
coisas com a dosagem certa, com equilíbrio, com prudência, com o temor de Deus, com humildade no coração, você vai ver como uma vida é maravilhosa. Como a tua vida está melhor do que a do vizinho. Às vezes está aí com o problema sofrendo, achando que a tua vida está ruim. E tem pessoas que estão no estágio bem pior da situação. E às vezes você vê ela sorrindo. Você não sabe nem o que está passando com ela, mas você pergunta: está tudo bem, mãe? Está tudo bom, irmão? Graças a Deus está tudo bem. Então nós precisamos aprender. Nessa fase, a vida é curta. O bom é você chegar na velhice e olhar para trás e falar assim: eu fiquei bem. Eu aproveitei a vida da melhor forma possível. Fiz tudo aquilo. Faça um exame de consciência com vocês. Faça um exame de consciência. Não precisa ser agora. Pode ser daqui a pouco, quando você estiver nas suas casas, pode ser amanhã, mas faça um exame de consciência. O que você ainda não fez, mas que aos olhos de Deus é correto, é prudente, e que você gostaria de fazer? Faça uma análise. Busque na sua memória, talvez tenha alguma coisa que você queria ter vivido, e que aos olhos do Senhor você pode viver e você não tem oportunidade. O conselho que Deus deixa para mim, deixa para você nessa manhã, é que você viva isso. Se você não tiver condições, você faz o seguinte: você faz um projeto, monta uma estratégia, faz a sua parte, busque recursos, condições, e viva isso. Se há alguma coisa que não é errado aos olhos de Deus, mas é uma coisa que vai dar prazer, que vai fazer você se sentir bem, viva isso. Não fique só no coração, só desejando e só lamentando, porque a tua vida vai passar. Daqui a pouco nossos filhos só nossa semente vai construir o caminho. Nós vamos ter que entregar o bastão para eles. E aí eu vi um programa muito interessante que é desse na Rede Globo, no Globo Repórter. E aquilo eu achei muito interessante. Pessoas se reinventando após a aposentadoria. Porque a gente tem aquela ideia de trabalhar, contribuir, trabalhar, agora eu vou aposentar. Você não consegue ficar estático, você vai ter que inventar alguma coisa, se reinventar. Porque quem pode continuar na questão não é você isso. Então você aposentou, já está determinando a morte? Não, tem que viver muito. Então você precisa se reinventar. E aí eu vi muitas pessoas se reinventando. Uma pessoa que foi professor uma vida toda em sala de aula, você sabe o que ele encontrou? Uma felicidade, encontrou prazer, depois que ele aposentou? Fotografar. E ele ficou tão bom nisso que ele vive correndo o mundo nisso. Ele é contratado para ficar correndo o mundo, fotografando a natureza, expondo aquelas coisas, ganhando muito dinheiro, conhecendo vários países. Ele disse que agora ele realmente está sendo feliz. Ou seja, passou a vida numa área onde trazer prazer para ele. Por isso que eu não tenho medo dos meus filhos. Botando na cabeça dele: não quero que você seja advogado, porque eu sou advogado, não. Eles podem ser o que eles quiserem ser, porque eles que vão exercer. Se você se satisfaz como autônomo, trabalhando, cuidando das suas coisas, se é o que te dá para dentro, é aquilo que Deus quer que você faça. Pode ser mais de boa. Se é que te preenche, está valendo. Amém? A vida é curta. E a nossa existência na terra tem que ser vivida da melhor forma possível. E nesse viver, é claro que envolve alegria, envolve tristeza, erros, acertos, mas caindo, tropeçando, levantando. Amém? Eclesiastes 12:7. Só para vocês entenderem sobre a velhice, que o Sábio Salomão diz: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu.
Quando nós chegarmos nesse estágio aqui, nós precisamos já ter vivido aquilo que nós desejamos. Amém? Aleluia. Portanto, nós entendemos aqui que a dimensão do tempo é tão importante quanto a espiritual. A 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Aleluia. John. Glorificar o seu nome do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 está escrito: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É igual que eu estava falando aqui, a questão de o homem é material e o Espírito é de Deus, Ele que nos deu. Então é aquela questão que eu estava falando para vocês, a questão de você zelar no seu corpo, porque nele deve habitar o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que desprezam o seu corpo físico, tratam ele mal, cuidam dele de forma inconveniente. E nós precisamos estar atentos nesse ponto, porque ele é o templo de Deus. Aqui nós nos reunimos para em unidade cultuarmos a Deus. Mas quando você sai agora para fora dele, ele continua sendo templo. O Espírito Santo continua tendo que habitar em mim e você. Porque ele vai gozar o nosso dia, não é? E ele vai limitar o nosso pecado, porque a todo momento, quando a gente menos ele percebe, a nossa tendência é fazer um comentário com alguém, falar alguma coisa, ou então responder com ela. A natureza humana é complicada. Mas nós precisamos nos policiar, porque o Espírito Santo precisa estar em mim, precisa estar em você. Amém? Não há divisão. Eles são interdependentes. Eu estou quase terminando, irmãos. Eu costumo ser muito extenso, tá? Mas como eu estudo bíblico, ele tem que ter início, meio e fim. Tem que ter uma conclusão lógica para que nós saímos aqui firmes na fé de Cristo. Amém? Abre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, por favor. Só para reforçar a tua vida, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A recomendação de Paulo, aos Filipenses, aos Tessalonicenses. Precisamos manter irrepreensíveis nosso corpo e nosso espírito para Deus Todo-Poderoso. Assim como cuidamos do corpo, precisamos também cuidar do nosso espírito. Porque apesar de sermos constituídos por essas duas dimensões, né, humana e espiritual, elas não são interdependentes. Agora vamos para esse ponto aqui que é interessante, para essas contas. Eclesiastes 2,14, que é algo que nós vemos aqui. Ó. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Isso é muito sério. Há duas observações. É aquilo que eu falei, que a vida é dinâmica, não é isso? E nessa vida dinâmica, nesse viver, nós precisamos saber que nós temos princípios e normas a serem seguidas. Se você partir para o homem, para o ser humano, aqui na Terra, toda a nossa lei, que ela nasce com a Constituição Federal, ela é regida por princípios constitucionais, que abrangem todos os seres humanos. Esses princípios vão subdividindo em direitos, vão fundamentando os seus direitos, os meus direitos, e vai fundamentando também as nossas obrigações. Então, se você quer ter esses direitos preservados, respeite os meus. Se você quer ter seus direitos garantidos pela Constituição e pelas leis civis e criminais, cumpra com as suas obrigações. O Código Penal tem um princípio bem nisso, que fala que não há lei, né, para definir crimes. Não há lei anterior que defina crime se não havia uma previsão legal. Ou seja, resumindo, eu não estou me lembrando bem como é que está escrito lá, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, que não há como você punir alguém se ele não infringir um princípio penal. Se ele não infringir, por exemplo, como é que eu vou punir você por um furto? Se você não tiver
na área do direito, mas não é essa a nossa intenção. O que eu quero dizer é que todos os princípios que contém, desde o bojo, desde a abertura da Constituição, em todas as nossas leis, ela nasce da Bíblia. Se você for pegar lá, quando as tribos estão sendo divididas, as 12 tribos na terra de Canaã, começam a ser instituídas as leis. Lá, inclusive, por exemplo, quando lá Deus deixa bem explicado até a questão, por exemplo, do conflito de competência. Por exemplo, se você encontrar um corpo morto, igual uma vez encontraram um corpo sem vida aqui na divisa de Araguaçu com Alvorada. Bom, nós precisamos saber, está do lado de Alvorada ou está do lado de Araguaçu? Por que nós precisamos saber? Porque para distinguir, processualmente falando, de quem é a competência para investigar aquele crime, de quem é a competência para processar aquela pessoa que for apontada como criminoso. Se é agora na jurisdição de Araguaçu, nós não temos nada a ver com isso. Vai ser acionada a polícia de Alvorada. Então, todos os nossos princípios, isso está lá no livro, acho que não sei se é ele, aonde vai dividir a terra. Ele é Levítico. Muito bem, também com a arroz tem a Bíblia na cabeça, melhor que eu. Então, são os registros, princípios de normas. Nós precisamos deles para orientações durante o transcorrer das coisas. Se você não exigir esses princípios e essas normas, você vai viver bem, porque você não vai ser punido. Mas se você exigir, aqui, humanamente falando, tem como a gente resolver os problemas utilizando-se das leis civis e as criminais. Amém? E com Deus, ele também é aquele que ele acha que deve resolver logo contigo, vem a consequência que paga logo. E aquilo que ele acha que não deve, está tudo anotado. O que está à vista, todo mundo já sabe o que você fez, e aquilo que foi do inferno. Porque a Bíblia nos garante que vai ter um julgamento final, vai ter um juízo final. Amém? Então nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque vai chegar um momento em que Deus vai cobrar de mim e vai cobrar de cada um de vocês. Vai ter uma prestação de contas. Tudo que nós fizemos aqui não tem que fazer uma prestação de contas. Vocês, quando terminam o movimento de vocês precisam saber o que entrou, né, Luiz? Vocês precisam saber o que vocês saiu, o que entrou e fazer o balanço. Deus também vai fazer isso. Amém? É dever do homem, portanto. O outro ponto é sobre a dinamicidade da vida, e o outro é guardar a palavra de Deus. A nossa norma espiritual está aqui, ó. Aqui está todos os princípios e normas e regras que você precisa seguir para você andar reto no caminho. Amém? Porque essa é a vontade de Deus que nós obedecemos. 1 João, vê lá hoje para mim que tem 1 João capítulo 5, 3. Estou apressando um pouco, pai. Eu gosto de fechar fora de jeito nenhum. Acho que quando eu percebo que eu sou os irmãos mais rápido que tem para dirigir tudo, para administrar a palavra, porque eu fico de olho no relógio o tempo todo. Aleluia. 5:3. Porque este é o amor de Deus, guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aquela última parte dos mandamentos do Senhor não são pesados. E nós precisamos guardar ele para que nós possamos ter regras, princípios. A gente fala que a educação cai de berço. Por que tem essa expressão? Porque você é criado, se você tem uma boa criação, isso é individual, a gente não está aqui para criticar a educação de ninguém. Você recebe desde berço, seu pai, a educação, a tendência é essa, a educação que seu pai recebeu é que ele tenta passar para você. Se você foi criado de uma forma, o pai também vai tentar te criar da mesma forma. O Senhor vem trazendo princípios e normas de vida. E isso vem da palavra de Deus. E direto e indiretamente vocês podem observar isso. São valores que a gente vai agregando. Porque todas as nossas obras, irmãos, Deus vai se trabalhar com Deus. E as coisas de Deus é o seguinte: existe o certo e existe o errado. Não tem meio termo. Tem gente que defende o puro? Não tem, é o certo e o errado. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me lembro onde agora, que diz assim: que não há como o ser humano servir a dois senhores. Ou
serve a Deus ou a Satanás. Não a não. Ou você serve a Deus, é um Senhor ou outro. Amém? Então, nessa reflexão sobre questões de ordem, devemos viver com responsabilidade perante Deus e a sociedade. Sempre andando juntos, né? Isso porque por causa da nossa natureza. Nós temos duas, a humana e a espiritual. E você dá exemplo, não é só para Deus, não. Você tem que dar exemplo para a sociedade também. Mesmo que ela te atire perto, que ela fale mal de você, né? Que ela bata, que ela judeie, que ela te deseje mal, você tem que ser um exemplo. Nós precisamos ser um exemplo perante Deus e a sociedade que nós vivemos. Por isso a gente tem uma preocupação enorme com o nosso nome diante da sociedade. Porque quando você tem nome, você tem crédito. Você às vezes eu chego aqui e falo, não, mas eu estou seguindo. Não, você pode levar o que você quiser aí. Por que as pessoas fazem isso com você? Porque você dá um exemplo para a sociedade. Porque não adianta você levar de qualquer jeito, não, eu vou viver no céu, levar uma terra baixada de qualquer jeito, não. Tem muita gente assim, muitas pessoas que acham que vai viver no céu e não está nem aí para ninguém aqui não, se lasca no hospital e lasca e vive de qualquer jeito, não paga suas contas, e isso e aquilo. Ou, Deus está dizendo para mim, está dizendo para vocês, não vai ser diante da sociedade, diante dele. A nossa natureza era livre, mas ao mesmo tempo ela é conjugada. Os irmãos estão entendendo? E chegamos à conclusão. Graças a Deus por isso, né? Então a vida é um contraste entre alegria, tristeza, juventude, velhice, vida, morte, passado, presente, expectativa de futuro. Não há como fugir dessa realidade. A vida debaixo do sol, como diz o Salmo, não é curta. Viva bem. Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Viva bem. Viva com prazer. Viva com amor. Porque a graça da vida é de Deus. Foi Deus que te deu. Foi eu. Não foi pastor. A graça da vida é só uma. Não somos gatos, não temos 7 vidas. Só temos uma vida. Irmãos, vamos viver bem. Vamos dizer mais um para o outro, eu te amo. Meu irmão, eu amo você. Você é uma pessoa especial da minha vida. Vamos nos abraçar mais. Vamos nos cumprimentar mais. Vamos dar verdadeiramente o significado que Deus quer que nós damos para a vida. Vamos respeitar mais as pessoas que nos servem. Isso é o nome de Deus. Foi dado para você. Talvez nós não mereçamos. Mas Deus te deu a vida. E só Ele vai te tirar. E quando Ele estiver dando sopro de vida, vamos viver bem. Amém, irmãos? Porque nós vivemos num mundo que, se você tomar cuidado, tem muitos atropellos, tem muitas coisas complicadas. Estamos vivendo a fase do cumprimento da palavra de Deus. Dias difíceis. Dias muito difíceis para sobreviver nessa terra. Coisas que nossos olhos querem ver, mas que a todo momento são colocadas na nossa mente. E a mensagem de Deus para essa manhã é que nós vivamos bem. Vocês aprenderam isso? Guardando o temor de Deus. E lembrando, somos adoradores. Foi para isso que eu e os criados. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que se dispuseram dele nessa manhã. Eu estou alegre e feliz por isso, mas acredite,
mais alegre e feliz está Deus, porque vocês escolheram adorar os seus. E isso vai ter uma recompensa. Não vai ficar só nessas palavras, vai ter uma recompensa, vai ter uma reflexão, vai ter um reflexo na tua vida. Eu queria convidar os irmãos agora, vamos, no meio de 5 minutinhos, vamos entregar nossa consagração ao Senhor. E você vai fazer uma reflexão nessa oração em cima dessa parte final. Peça a Deus para não deixar nunca faltar no teu coração temor. E para Ele nunca deixar você se esquecer que você é adorador. E você vai agradecer Ele pela tua vida, por tudo que você já viveu. E vai pedir forças para que Ele possa te proporcionar momentos melhores na tua vida. Amém? Vamos, aqueles que conseguiram dobrar o nosso joelho, vamos orar.